os amigos da cultura pelo convite, os colegas da mesa. Eu acho que o Caio colocou a questão do ponto de vista correto, que eu acho que no momento se está confundindo regulação da indústria com controle de informação, e eu acho que tem um pouco de desinformação nisso e tem um pouco de má fé também, ou interesse estratégico de atrasar a discussão ou de entrar na discussão mais forte. Eu vou começar lendo poucas coisas do recém-encerrado Seminário Internacional de Comunicação Eletrônica. O consultor canadense Toby Mendel, um estudo encomendado pela Unesco, ele diz algumas coisas. Diz: a renovação de outorgas é uma importante oportunidade para discutir o que o radiodifusor fez e como atuará nos próximos 10 anos. A outorga não é uma licença para imprimir dinheiro. A União Europeia define regras para garantir a liberdade de expressão e pluralismo de opinião, que passam pela desconcentração de mídia. Estou citando algumas coisas aqui, porque depois eu vou voltar a falar disso. O cidadão de Portugal, a especialista em regulação da Johns Hopkins, Susan Niss, diz: é fácil se perder quando as empresas querem fazer todas as regras. Temos que ter heterogeneidade. José Alberto de Azevedo Lopes, presidente da entidade reguladora para a comunicação de Portugal, diz: a liberdade de imprensa não é uma liberdade absoluta. A liberdade sem limites é a antítese da concepção de liberdade. Bem, estou citando 3 exemplos aqui. Ele ainda termina dizendo o seguinte: o regulador pode e deve intervir em um mercado concentrado, sendo essa intervenção delimitada pela lei. Então, a discussão tem 2 pontos. Eu acho que uma é controle de comunicação social, controle, censura imprensa, que obviamente todos nós somos contra. O outro é fazer de conta que não existe uma situação no Brasil que existe. E, se eu não me engano, tem um especialista ali, última regulação efetiva, eficaz e ampla do setor de 1962, se eu não me engano. Eu lembro sempre nessas conversas que o José Sarney é dono da TV Globo no Maranhão. O Collor é dono da TV Globo em Alagoas. O Antônio Carlos Magalhães era dono da TV Globo na Bahia. O João Alves era dono, acho que do SBT, não me lembro agora. E o Albano Franco, dono da TV Globo em Sergipe. E se a gente for fuçar, os Coelhos são donos da TV Globo em Petrolina. A gente está falando aqui dos meios de comunicação como se eles fossem 4 ou 5. Nós estamos falando de 5.600 municípios do Brasil, onde existe uma capilaridade em controle de meio de comunicação. Então, que controle nós estamos discutindo e controle de quem? Eu quero falar um pouco, até para fazer uma provocação para nós todos aqui, eu quero falar um pouco dos meus 32 anos de jornalismo, contando um pouco, alguns anos como estagiário. Quando eu comecei a trabalhar, tinha um restinho de AI-5 ainda, que faz com mais 1 ano ou 2. Que era uma espada que ameaçava, mas que não era executado. Tinha lá o comando militar, tal, vai mandar notícia para ler, tal. Depois disso, todas as experiências que eu, ao longo de 32 anos, ouvi ou vivi como jornalista, e vi colegas viverem, todas, sem exceção, não se deram por intervenção do Estado, se deram por interesses políticos ou empresariais das empresas de comunicação. E não são 1 ou 2 exemplos, são dezenas e dezenas e dezenas. Não estou nem falando de época de campanha eleitoral, porque aí o jogo é pesado. Então, acho que a gente tem que discutir isso de uma maneira que a gente tem que admitir, reconhecer que existem os interesses das empresas, não só macro, nesse grande jogo que o Caio se referiu, que agora inclui todo esse espectro, e não é discussão só no mundo. Lembrar que no mundo todo existe regulamentação e regulação, os Estados Unidos têm, a União Europeia tem, etc. Não confundir com censura prévia à informação, e perceber como é que funciona o Brasil. Eu vou me lembrar de alguns exemplos rapidíssimos. Eu trabalhava na sucursal da revista Veja, que é uma excelente revista com apuração, etc., no começo da minha carreira. Em 2 episódios, um foi uma greve dos policiais militares, e depois um quebra-quebra e tocaram fogo nos 750 ônibus da cidade. Nesses 2 episódios, eu, repórter novo, absolutamente enfiando em todas as situações, reproduzi fielmente tudo aquilo que aprendi que deveria ser jornalismo. Vá, ouça, veja, etc.
Nas duas matérias, não era uma matéria assinada, eram relatórios que a gente mandava. Nas duas matérias, as informações foram publicadas exatamente o contrário. Porque a grande fonte da revista, e a grande fonte nacional, não apenas, era o senhor Antônio Carlos Magalhães. Então, eu desisti de escrever sobre aquela questão Brasil, que se chamava política, e passei a me dedicar a escrever sobre todo o resto. Anos depois, eu estava no Jornal do Brasil e fui encarregado de ser o carrapato, como a gente chama, de cobrir o Tancredo Neves no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil estava, como se chamava à época, malufado. O jornal tinha retirado a direção do jornal, acho que era o Paulo Henrique Amorim, e tinha colocado pessoas ligadas ao Calhinheide, postas por ele para fazer a campanha do Paulo Maluf dentro do Jornal do Brasil. A cobertura foi infernal, porque a sucursal de Brasília resistia a isso, era dirigida pelo Noblar, o Jornal do Brasil em Brasília, resistiu a isso e foi infernal a cobertura toda. Você fazia a matéria correta, os caras mudavam a manchete, etc. Isso não pode, aquilo não deve. E eu estou falando de dois exemplos que eu me lembro, e se a gente não for hipócrita, e tem alguns colegas jornalistas aqui, cada um conhece pelo menos 10, 15, 20 episódios onde a censura foi patronal, interna. Então, quando eu vejo entidades se negando a discutir, não é aprovar, discutir algo que certamente terá que passar inevitavelmente pelo Congresso, eu fico me lembrando, aí eu tive que ser cabotino, me lembrar da minha história, eu fico me lembrando do que eu vi e vivi. Eu, felizmente, tive a sorte e também o trabalho de escolher os lugares onde eu quis trabalhar, e certamente tiveram a inteligência também de me chamar para trabalhar onde certamente a coisa não ia dar certo, mas é assim que funciona. Então não vamos ser hipócritas, gente. Não dá para discutir esse assunto sem discutir como é que é a realidade disso. Eu não estou nem me referindo só às grandes empresas, nos 5.600 municípios do Brasil. Como é que vocês acham que vai funcionar em Cocorobó? O prefeito é dono da rádio, tem uma opinião pública só e ponto final. Felizmente, temos agora, há alguns anos, a emergência das mídias sociais. Eu não imagino como se consegue controlar isso. Não há, nem aqui nem no Brasil, nem fora daqui, salvo 2 ou 3 lugares, a China, etc., Cuba, que você consiga controlar isso. Mesmo assim, acho que é algo prestes a explodir daqui a pouco. Acho que a gente tem que tomar alguns cuidados no nosso setor, no nosso ramo. Se eu acho que há um flanco que permite que se conteste, é a absoluta possibilidade de qualquer um dizer anonimamente o que quer dizer. Por exemplo, nessa campanha agora, a dificuldade grande foi, mesmo tendo análise semântica, como tem o IG, você impedir que alguém entre e faça as maiores ofensas anonimamente ao presidente da República, ao candidato da oposição. Se a gente conseguir cada vez mais fechar esse cerco do comentário infame, caluniador, oculto, a gente consegue impedir também que se pense nessa legisferância sobre o mundo internet, o mundo web. Eu não vou ficar falando sobre a possibilidade ilimitada de se exercer, de se fazer imprensa ou conteúdo de qualquer forma na internet com amplíssima liberdade, porque isso é uma obviedade. O que me interessa discutir num seminário como esse de uma maneira mais ampla é isso, quer dizer, eu fico vendo essa grita toda contra uma regulamentação que o mundo todo importante faz e se usando um argumento que não é correto, quer dizer, você misturar as duas instâncias que está se discutindo. Eu acho que essa é o que me interessaria, que me interessa discutir num seminário como esse. Bom.